Muito bem, Rafael. Eu quero agradecer você ter aceito esse convite. A gente teve alguns desencontros aí surreais, mas enfim, é muito bom estar com você aqui, porque de uma certa maneira você traz para mim uma nuance da veterinária que não estava muito clara para mim, a partir do convite que você me fez, do seu projeto, o CRMV nas universidades. Eu fiquei muito encantada com isso, fiquei muito impressionada com isso, e é um tema sobre o qual também a gente vai falar. Mas antes de começar por aí, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória, como é que você se tornou um médico veterinário. Nossa, buscar isso lá atrás. Eu falo lá atrás, fica parecendo que faz muito tempo, né? Mas, enfim. Bom, na verdade, eu sempre quis trabalhar com. Trabalhar não, né? Na infância a gente não pensa nisso, né? Mas eu tinha na infância que eu queria ser cientista. E eu sempre me identifiquei com as disciplinas dessa área. Então, eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de biologia, de química, geografia. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que de história, eu sempre gostei muito. Eu sabia que eu trabalharia um dia na minha vida com ciência e eu tinha isso na cabeça, que eu seria cientista. À medida que eu fui crescendo, não sei se pela época, né? Hoje eu tenho 39 anos, mas eu lembro que quando eu tinha por volta de uns 10 anos, falava-se muito das coisas de genética, né? Começavam a falar muito de clonagem, as técnicas de reprodução voltadas a essas novas tecnologias de manipulação de DNA. Então, Olha, nessa nessa época eu já comecei a pensar assim, então eu quero ser engenheiro genético. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí, depois, à medida que eu fui me aproximando do vestibular, que eu fui entendendo melhor que era cada área, aí eu notei que não seria esse o lugar que eu deveria ir. Não era para o lado da engenharia genética, e sim para algum curso da área de biológicas. E aí eu fiquei muito tempo pensando, será que eu vou fazer medicina? Será que eu vou fazer medicina veterinária? E acabou que eu fiz um teste de orientação vocacional e nesse teste de orientação vocacional eu entendi que o que eu buscava era muito mais próximo da medicina veterinária do que era da medicina. E que as duas ciências, na verdade, elas se encontravam. E que o que eu idealizava que eu poderia fazer, eu poderia ser médico veterinário trabalhando com essa ciência que eu imaginava que trabalharia. Então, o que me levou para a medicina veterinária foi isso. Foi uma visão de que a medicina veterinária é uma possibilidade de fazer você ser um cientista, uma possibilidade de você trabalhar a saúde de uma maneira mais ampla do que pensar em atendimento médico. então aí no fundo, sem que você soubesse, então já tinha um olhar para a saúde única. Tinha, eu acho que sim, porque eu pensava naquela época, eu pensava assim, eu me lembro muito das manipulações genéticas que faziam com a clonagem, né? Então, naquela época, eu pensava, o meu pai era produtor rural, e eu pensava muito, quando surgiu a ovelha Dolly, que, se não me engano, foi em 1996, eu pensava muito que a manipulação genética que a gente poderia fazer seria para curar doenças. Seria os animais produzindo alguma coisa que curariam as doenças, como se os animais pudessem produzir um remédio para os seres humanos.
Então eu tinha na cabeça, eu fazia brincadeiras com meu pai de que a gente ia desenvolver uma vaca que ela produziria remédio para curar as doenças que os humanos tivessem. Então eu me lembro muito disso, eu lembro claramente disso. Quando eu entrei na medicina veterinária, eu levei um susto, na verdade, porque aí quando a gente entra, a gente começa a entender que muitas vezes o curso ele te limita em algumas áreas, né? Ou ele tenta te direcionar, dependendo da instituição que você está, ou ele tenta te direcionar para a área de grandes animais, ou ele tenta te direcionar para a área de pequenos animais, né? Dentro da medicina veterinária eu entendi que o que eu queria eu não conseguiria absolutamente, né? Só quando eu entrei no curso é que eu entendi que o nosso desenvolvimento científico ainda estava aquém do que era o desenvolvimento científico no mundo. Então, as oportunidades que chegaram até a mim no curso que eu fiz não me levava para essa amplitude de ideias. E eu entrei para aquele mundo, né? Para um mundo que era um mundo mais restrito do que eu imaginava que seria, porque, como eu disse, eu achava que o curso me levaria para um lugar de cientista, mas dentro do curso eu acabei me direcionando muito para a pesquisa, né? Então eu trabalhei com modelos experimentais em animais e acabou que no final do curso eu desenvolvi o meu curso para fisiopatologia das doenças e fazendo experimentos com modelos animais. Então eu fazia experimentos com camundongos, com coelhos, que eram os modelos experimentais que a gente tinha, né, nas pesquisas que a gente trabalhava, e mas sempre teve um olhar para a saúde humana. Então, assim, eu fiz, por exemplo, participei de uma pesquisa, na verdade, dentro da graduação, que era com suínos, para a gente testar telas abdominais que seriam utilizadas em cirurgias para humanos que tivessem hérnias. Eu trabalhei uma outra pesquisa com ratos, que a gente testava um produto que poderia ser utilizado para insuficiência renal causada por intoxicações. Então, eu acabei que dentro do curso de medicina veterinária, as pesquisas que eu me envolvi, justamente por serem pesquisas de modelos experimentais, acabaram sendo pesquisas mais voltadas para medicina, né? E, e aos poucos eu fui conduzindo minha carreira dentro disso. Então eu terminei a faculdade, fui fazer o estágio curricular numa empresa que fazia testes toxicológicos, justamente porque eu tinha um conhecimento que é muito raro dentro da medicina veterinária, que é o conhecimento da ciência de animais de laboratório. Quem entra para a medicina veterinária para poder estudar rato, camundongo, coelho? Ninguém quer estudar isso. E eu tinha isso. Então eu descobri uma empresa que recebia estagiários para fazer estágio curricular, e essa empresa trabalhava com animais de laboratório e a finalidade da empresa era fazer testes toxicológicos. Dentro dessa empresa, então, eu descobri um outro lado que era o quanto o sofrimento animal me fazia mal, porque os testes toxicológicos, por mais que sejam trabalhados com uma finalidade muito essencial para a gente, né, para o desenvolvimento do homem, em algumas situações os animais são submetidos à dor, são submetidos a estresse, e aquilo me incomodava muito. E aí eu comecei a buscar métodos alternativos de testes toxicológicos.
Só que aí eu passei no mestrado em ciência animal nessa época. E aí, quando eu passei no mestrado, eu saí dessa empresa, onde eu trabalhei 2 anos, e no mestrado eu fui aprovado num concurso para professor substituto, né, de uma disciplina da área básica. Quando eu fui aprovado nesse concurso, eu concluí o meu mestrado, mas como era uma atividade que eu precisava, que eu não pude, não era uma escolha trabalhar, eu precisava trabalhar, eu me dediquei muito dando aula. Até porque eu gosto muito de dar aula, né? Dar aula é um dos lugares que eu mais me realizo. E aí eu comecei a dar aula, trabalhei como professor durante 6 anos, dei aula para vários cursos da área da saúde, inclusive para medicina veterinária, e até que eu passei em outro concurso, que é esse concurso que eu trabalho hoje, e eu fui trabalhar, que é onde me emprega hoje, e eu fui trabalhar com diagnóstico de raiva. Então, e hoje eu estou neste lugar, né? E ao longo dessa história, depois que eu entrei para esse concurso que eu trabalho hoje, que é um laboratório de diagnóstico de doenças infecciosas, eu entrei para a gerência desse laboratório e recebi um convite de um ex-professor que era candidato a presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás, que é o professor Benedito, que é uma pessoa super querida, que eu já. Ele é professor de reprodução e durante a faculdade era uma disciplina que eu me interessava muito, né? E aí ele lembrou de mim e me convidou para participar da chapa dele, isso em 2010, para participar da chapa dele para concorrer às eleições do conselho. E desde 2011 eu estou no conselho e agora estou na posição de presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás. Mas nunca deixei de atuar na minha área original, que é o diagnóstico de doenças infecciosas, que foi para onde eu fui conduzindo depois a minha carreira, né? Depois que eu fui aprovado nesse concurso. E aí cheguei até aqui. É onde estamos. O dia atual é eu tentando conseguir vacina contra a Covid-19 para médicos veterinários. Chegamos nesse lugar. Acabou que você chegou num lugar perfeito para te jogar uma série de perguntas que vinham à minha cabeça conforme você ia falando.